Hoje o acervo de memórias está sendo gravado aqui em Palma-Sola, Santa Catarina. Hoje nós estamos aqui na barbearia do Will Apio, que agora é papai, faz 2 dias que o seu bebê nasceu. O Will é da nossa igreja aqui em Palma-Sola e eu estou aqui com os meus queridos Herbert e Rafael. Eles estão me ajudando, mas depois para fechar a live eu mesma que vou ter que ir. Essa noite é com muita alegria que eu estou aqui ao lado desse irmão querido, o nosso irmão amado Simão Salaquiaco. O Simão é de Luanda, Angola, ele é solteiro, ele está no Brasil desde o dia 1º de outubro de 2017. E para mim foi uma surpresa incrível conhecer o Simão aqui no nosso grupo de orações e encontros em Palma-Sola. Então não poderia deixar de convidar o Simão querido para essa live junto com você. Boa noite, Simão. Boa noite, missionário. Tudo bem com você? Tudo tranquilo, graças a Deus. Que bom. Eu vou pedir para você soltar a voz mesmo, porque a gente está longe do telefone, então, para que todos te ouçam muito bem. Então, Simão, me conta como é a sua trajetória da sua vida. Você que é de um país da África importante, significativo, Angola, eu gostaria que você contasse o começo da sua vida, como você veio a se tornar um cristão e todo esse processo vivendo o cristianismo em Angola. Obrigado. A primeira vez eu queria saudar a todos quando estão nos ouvindo nessas horas, aqui no Brasil e em outra parte do mundo. É um grande privilégio estar aqui com a serva de Deus. Mas foi um milagre, porque a nossa vida é um milagre. Se é um milagre, nós não podemos viver. Então, a nossa vida é um milagre. Respondendo à sua pergunta, a minha trajetória como cristão, eu me converti em Luanda. Eu nasci em Luanda, lá na Angola, na África. E cresci, estudei lá a palavra de Deus, mesmo a minha vida cristã passou lá. Então, eu saí da religião para o cristianismo. Como religião para o cristianismo? Porque a nossa família, minha família lá na África, lá em Luanda, são da igreja Kimbanguista. Então, a igreja Kimbanguista é uma das igrejas que tem como fundador um dos profetas antigos chamado Simão Kimbangu. Então, todos da minha família fazem parte daquela igreja. Só que aquela igreja, eles não apresentam Jesus mesmo como Salvador do mundo. Eles apresentam o Jesus como um enviado apenas que veio para os brancos. E nós, os negros africanos, eles apresentam o Simão Kimbangu. O Simão Kimbangu é um dos profetas que existiu naquela época e Deus usou muito ele. Então, as pessoas acreditam até hoje que o Simão Kimbangu é o enviado para os africanos, porque ele foi profeta negro que é enviado para nós os negros. Então Jesus, para aquela religião da minha mãe, significa só o Filho de Deus, mas que veio para as pessoas de raça branca, como Israel. Então, eu estava naquela religião. Graças a Deus, depois do meu crescimento, com 15, 16 anos, eu me converto no cristianismo. Recebi agora a palavra verdadeira, que Jesus não veio só para os brancos, Jesus veio para todos, raças, línguas e cores. Então, Jesus é Salvador do mundo. Jesus é o Filho de Deus que veio, morreu para todos nós sem distinção de cor ou raça. Então, ali é que eu me converti para o cristianismo, aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, e em 95 eu recebo o batismo das águas no Oceano Atlântico, porque o meu país, Angola, nós temos o Oceano Atlântico lá em Luanda.
Então eu fui batizado lá no mar e em 98 eu recebo a consagração como evangelista. E ali começo a trabalhar, a fazer as missões. Eu comecei a fazer missões, a ir pregar, levar a Boa Nova nas regiões do nosso país. O meu país naquela altura ainda estava em guerra. Tínhamos dificuldade das pessoas deslocadas do capital para o interior, mas como tinha Jesus, eu sabia que Jesus é a proteção, Jesus é tudo para mim, e eu não tinha medo de ir aonde havia guerra. Eu ia lá, pregava a palavra, levava a Boa Nova e depois voltava, mas muitos de nós que fomos consagrados naquela época, ninguém queria ir lá onde havia guerra. As pessoas escolhiam para ir mais nas Lunda. Lunda é uma das cidades do meu país que tem muito diamante, tem muito ouro e tem muito dinheiro. Então, muitos dos meus irmãos que fomos consagrados naquela altura, eles preferiam ir lá pregar o Evangelho, porque depois deles pregar o Evangelho, lá eles recebiam boa oferta. Ofertas como, às vezes, $10.000, $5.000. Muito dinheiro que eles recebiam vinham por diamante. Mas eu acalhei a ir numa cidade, que se chama Uís. Uís é uma das províncias do meu país, lá na Angola. E lá não tinha nada. Eu, quando cheguei e comecei a pregar, a minha primeira oferta que me deram foi amendoim. Amendoim nós chamamos jinguba. Jinguba. No português original, porque falamos em Portugal. Então, jinguba quer dizer amendoim. Vieram me trazer aquela oferta com ovos, uma tigela de ovo, mais 2 quilos de fubá, mais mandioca. As senhoras vieram trazer porque são frutos do campo. Eles só se viviam do campo, dos produtos do campo. Eu, quando recebo todos os produtos, eu disse, meu Deus, mas eu estou recebendo todos esses produtos, quando é que eu vou ter dinheiro para mim ficar bem como os outros missionários que foram fazer trabalho em outras cidades? Então, eu sentia um pouco de tristeza, mas Deus foi tão bom comigo. Eu entendi que não servir Deus não é só material. Servir Deus é ter paixão das almas perdidas. E eu esqueci aquilo, comecei a servir Deus com toda a alma, trabalhei, ganhamos muita gente naquela cidade, batizamos as pessoas. 2 anos que eu fui lá como missionário. E voltei na minha cidade sem nada, sem dinheiro. Cheguei, mas o meu pastor ficou muito feliz porque ele viu que fiz mesmo o trabalho do Senhor. Então, minha trajetória na África, lá na Angola, foi mesmo fazer trabalho deslocado de uma cidade a outra. Andei em várias cidades, em várias regiões, pregando Jesus, orando por os doentes. Deus fez coisas grandes e depois comecei a orar que Deus me abrisse as portas para outros países, como o Brasil, Estados Unidos, Europa. Então, o meu primeiro país, depois de sair para a África, outro continente que eu estou, é aqui no Brasil, América. E foi uma bênção. Cheguei aqui no dia 1 de outubro de 2017, cheguei no aeroporto do Aguarulho. Então, dali, fui bem recebido nos meus amigos pastores que já estavam aqui, abriram as portas para mim e foi uma bênção. Preguei, estava na cidade de Alfenas, Minas Gerais. Preguei naquela cidade, preguei em Fama, preguei em Três Corações, preguei em Guaxupé, fiz trabalhos em Campo Grande, com as várias cidades que até esqueci. Muitas cidades que eu fui fazer o trabalho e Deus não parou só aí, me levou até Paraná, no Curitiba, trabalhei em várias igrejas aí. Os meus amigos que estão me acompanhando sabem que eu estive na igreja deles. Estava hospedado em Campo Magro. Tem Campo Largo. Tem Campo Largo. Tem Campo Magro. Tem Campo Largo, tem Campo Magro. Eu estava
no Campo Magro, na responsabilidade da pastora Alair Rodrigues, é uma mãe para mim, aquela pastora, porque ele deu a casa dele para mim, em um lugar da igreja, uma casa bonita, e eu sempre fiquei lá e me abri muitas portas lá, fiz trabalhos e depois vim parar para Pato Branco. De Curitiba, Pato Branco, vim fazer trabalho na Quadrangular, fiz muito trabalho aí e correu muito bem dali. E o meu amigo liga para um amigo meu para vir fazer campanha aqui nessa cidade, numa igreja de 4 dias. E aquele amigo disse que eu estou ocupado, mas eu tenho missionário aqui de África. Ele, nesse momento, não tem agenda, eu posso indicar ele. Quem? Eu não Salaquial. Então tá bom. Quando ele dá o meu contato naquele irmão, e o irmão liga para mim e diz, não, tá bom, eu vou vir. Quando cheguei, afinal aquele mesmo irmão já tinha falado com ele pelo zap, daqui até na África. Uma vez eles já ligaram para mim, nós conversamos, ele disse, quando você chegar no Brasil, você vai conhecer a Palma Sola, você vai gostar da Palma Sola. E eu não sabia que era aqui. E quando cheguei, fiz o trabalho, foi uma bênção. E se apaixonei pela cidade. Estou aqui. E aí Deus fez a graça e vim conhecer a missionária. Que legal, né? E foi isso que Deus fez e que o Senhor está fazendo. Quando você entrou por ali, eu estava pedindo para Deus uma direção e um sinal de que nós estaríamos começando um trabalho aqui em Palma Sola, segundo a vontade dele. Porque são esses jovens todos que estão aqui e são todos meus filhos. E eu precisaria ter uma certeza de Deus. Foi quando você entrou e eu tive a certeza que nós estamos abrindo uma congregação certa aqui em Palma Sola, nós que somos de Francisco Beltrão, lá no Paraná. A gente de carro dá uns 50 minutos, mais ou menos, é próximo. E nós também estamos próximos à divisa com a Argentina, aqui em Bernardo de Ligúrio. Você já conhece lá, não? Sim, já fui na Argentina, mas de visita ainda não preguei, não. Ok. Então, deixa eu te contar um pouco, Simão, como que está a nossa audiência. Você tem aqui em Palma Sola, né, o querido Will e a Jaque, que agora nasceu Davi, já há 2 dias, né? Nenenzinho muito lindo. Temos também a Clarice, temos o pessoal daqui, o Josué e essa turma aqui de Palma Sola. Lá em Francisco Beltrão, nós temos a nossa Igreja Batista Bapai, que tem uma audiência muito grande, pastora Selma, pastor Jaza, e Assunta, Cate, Paola, o Cadu, a turma toda da Igreja Batista Bapai. E também nós temos uma audiência nos Estados Unidos, o meu amado, querido meu professor, pastor David Jones. Ele estava ansioso por assistir a nossa live, mesmo com o fuso horário, ele está acordado aí, seguindo a gente. Também em Minneapolis e também em Portugal, temos nossa Igreja da Aliança lá em Portugal. Então, eu gostaria de saber um pouco sobre a situação política de Angola e Luanda, porque como o cristianismo sobrevive lá, como as igrejas sobrevivem lá. Bom, respondendo à pergunta, né, a situação, a vida política do meu país, no que diz respeito à religião ou o cristianismo, não temos impedimentos, não temos problema, porque o país, o que domina mais é o cristianismo. O presidente é católico, nós todos somos católicos, somos cristãos, aliás, o presidente é cristão, é católico, então tem quase a maioria, os governantes, todos esses aí, são cristãos, são católicos. E aí nós não temos problema, você pode pregar o evangelho no ônibus, pode pregar o evangelho na rua, não temos essas dificuldades. A dificuldade só está nos países vizinhos. Os países vizinhos,
temos países como Camarões, países como Mali, países como a Líbia, são países que eles têm outra cultura, que é o Islã. Então, quando você vai naqueles lugares aí, é perigoso, porque lá eles prendem as pessoas e matam pessoas, queimam as igrejas e queimam as pessoas dentro da igreja. Então, mas isso que não acontece no meu país. O meu país é um país laico, é um Estado laico. Quer dizer, a religião tem seu trabalho, a política também tem seu trabalho, só respeitando as normas. Desse jeito. E a população de Luanda, de cristãos, você tem uma noção, mais ou menos? O cristão, a noção, posso dizer que 80% do povo. Coisa boa. 80% do povo são cristãos. Porque o Islã entrou mais muito pouco. Não tem uma força aí, não tem uma influência forte. A maioria são cristãos e o povo é mais religioso. A religiosidade lá é que domina. Como eu disse no princípio, né? Porque os nossos antepassados profetas, por exemplo, o profeta como Simão Kimban, é um profeta que tem uma influência forte na África, lá na Angola e em outros países africanos. Temos um profeta como Simão Toko. É uma religião também grande lá no meu país, mas são religiões, não são cristãos. Nós aprendemos a diferença entre a religião e o cristianismo, né? Na religião, o homem vai à procura de Deus, mas no cristianismo, o próprio Cristo é que vem à procura do homem. Isso que nós aprendemos. E Cristo vem à procura dos pecadores, vem à procura das pessoas que estão perdidas para serem salvos. Mas na religião, o homem começa a procurar Deus com seus esforços, pensando que não, para mim procurar Deus, para Deus aparecer em mim, eu tenho que mudar a minha forma de andar, minha forma de existir, minha forma de estar. Ele pensa com esses actos, Deus vai vir. Quando Deus, ele não está na nossa aparência, não está na nossa forma de vestir. Deus está na pessoa do seu Filho Jesus. Se você tem Jesus na tua vida, como Senhor e Salvador, Deus está contigo. Então, nós agora lá, a religião não ensina isso. A religião nossa lá ensina os princípios dos ancestrais. Que os nossos avós deixaram, nossos ancestrais deixaram. Então, são os princípios que a religião ensina. Por exemplo, a religião lá no meu país, que para você entrar na igreja, você tem que tirar os calçados. Tem que tirar os calçados. Você tem que ficar descalço. Você entra lá e começa a adorar a Deus. Se você entrar com calçado, quer dizer que você não estás a orar aquele lugar. Estás a profanar aquele sítio. Então, muitas religiões também é lei que a mulher não pode trançar o cabelo, não pode usar os brincos. Então, são princípios que eles adotaram pensando que se a pessoa fazer isso, a pessoa está no pecado. Enquanto que a Bíblia nos fala que Deus se encontra dentro do seu Filho Jesus e Jesus dentro de nós. Não é pelo legalismo, né, de ritos e formas e tradições, mas é um relacionamento mesmo com Deus. E só é possível através do Filho dele. Isso, sim. Nós, quando temos uma comunhão com o Senhor Jesus Cristo, diretamente nós começamos a fazer parte da aliança que Deus fez com Abraão e nós começamos já a aproveitar das bênçãos, das promessas que Deus fez a Abraão. Porque se nós hoje conhecemos Deus, nós crescemos com uma tendência, nós na África, que Jesus só era só para os brancos. Jesus não tinha nada a ver com a raça negra. Esses são os princípios que eles colocaram para nós quando éramos crianças já. E até hoje a religião lá no meu país que se chama religião dos negros, dos africanos.
Quer dizer que lá só se fala dos ancestrais. Lá não se fala de Jesus. Quando fala de Jesus, Jesus só lhe representa como pessoa que veio só para povos israelitas. Veio salvar Israel, acabou. Para nós, os africanos, nós negros, temos os nossos profetas, que Deus usou para levar a boa nova para nós. Mas eles usam a Bíblia? Isso também que eles quase têm suas, como posso dizer, livros. São livros que tem também versículos que apoiam dentro da Bíblia. Mas a Bíblia Sagrada não é tão assim, porque ele sabe que essa Bíblia Sagrada só fala sobre os judeus, só fala de israelitas. Então eles têm uns livros que acreditam que as palavras que nossos ancestrais falaram está escrito naqueles cadernos, naqueles livros. E aqueles que ele transmite até a geração que vem. Mas a Bíblia fala sobre os assírios, os babilônicos, os egípcios. E também ela é muito clara quando o Senhor Jesus diz: ide em todas as nações, até os confins da terra, toda língua, povo e nação, levando a palavra. Então eles não estão tendo um acesso real com a Bíblia no seu todo, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Deve ser isso, Simão. O que você acha? Sim, é isso que eu estou tentando dizendo que o problema é que a religião tem as suas práticas, a sua forma de apresentar o Evangelho. Só que agora o cristianismo agora está a tomar um impacto muito grande no meu país através dos missionários que estão vindo lá. As igrejas estão a vir, a Universal está aí lá, a Igreja Mundial está aí lá, Deus Amor também já está lá. Temos outras igrejas, a Igreja Batista também está lá, a Assembleia de Deus. Então já está a haver um reavivamento muito forte, porque até na rádio agora já se prega a palavra de Deus, já se prega a Bíblia. Só que a televisão ainda mais, a rádio já prega, e nos ônibus pregam, que nós chamamos de autocarro. Usamos a palavra autocarro lá nos ônibus. Então, o nível da palavra agora, o nível da palavra já não está mais como antes. Os que estão mais lá nas religiões, que muitos são as mais velhas senhoras já. Sim. Então, a camada juvenil hoje agora entendeu que não, as coisas que nos ensinavam não é disso aí que nós estamos a ver. Jesus veio para todos os nós. Jesus veio para salvar toda a raça. E a Bíblia Sagrada é a guia que Deus deu para nós poder chegar no conhecimento pleno do seu Filho como ele é. Porque eu aprendi na religião, porque eu depois fiz a teologia, lá na Angola, graças a Deus terminei, e aprendi que a Bíblia, nós quando estamos com a Bíblia, ou abrimos a Bíblia, nós abrimos o coração de Deus. Sempre que nós estamos com a Bíblia, em si a Bíblia não tem para nós. Mas quando nós abrimos, começamos a ler lá, começamos a ver o que Deus tem para nós. Então, a Bíblia Sagrada representa a pessoa de Deus. Se nós queremos conhecer Deus, se nós queremos ver o amor de Deus, nós queremos ver como é que Deus funciona, é na Bíblia Sagrada. Não tem mais outro livro que pode nos apresentar Deus como a Bíblia. Só que meus antepassados, os meus avós, nossos ancestrais, eles, como muitos deles não tiveram estudo, por causa da guerra também, não sabiam ler, então ficaram com aquelas imaginações, que Deus é assim, que Deus é assim, que Deus é assim. A outra parte também é isso, né, que podemos dizer, porque nós agora que estudamos, aprendemos a ABC, o nível de entender as coisas de Deus é diferente. Exatamente. Então, como você sente o Brasil em relação ao Evangelho?
porque você vem de uma cultura que tem contato com vários livros sagrados, e o único livro sagrado que é profético é a Bíblia. Por isso que é intocável, não dá para negar que esse livro é o mais incrível, porque ele vai tocar nas civilizações dos primórdios, e sempre indicando a vinda do Messias. E tudo se cumpriu e tudo está se cumprindo. Então, como você vê, Simão, aqui no Brasil, como você tem sentido, já que lá em Angola nós já temos 80% da população cristã, como você está vendo o Brasil em relação à palavra de Deus? O Brasil, em relação à palavra de Deus, o Brasil tem um outro patamar, tem um avivamento muito grande no nível do mundo. Isso aqui nós não sabíamos, que o Brasil tem esse grande avivamento aqui no país, porque lá fora, a forma que nós vemos o Brasil, não vemos o Brasil como um país evangélico. Não vemos o Brasil que você vai ver aqui encontrar pessoas que oram, as pessoas buscam Deus. O Brasil lá fora é conhecido como um país de carnaval, país de futebol, país de tráficos, país de novelas. Você pensa que não, se você vir aqui, você vai encontrar grupos a fazer novelas, pessoas a andarem sem roupa. A imagem que o Brasil tem lá fora, só de futebol e o tráfico. Mas eu fiquei surpreendido quando cheguei e vi as campanhas, vi as reuniões, estou vendo pessoas andando com a Bíblia, pessoas a pregar, pessoas a ir no monte, pessoas a orar, se consagrar. Então eu entendi que o Brasil é um país, para além daquilo que nos apresenta lá fora, um país que tem pessoas que temem Deus, tem servas de Deus e tem pessoas que converteram-se na verdade. Então, isso agora, quando comecei a voltar no meu país, quando comecei a pregar, eu comecei a explicar para o pessoal que para o Brasil não é isso que nós pensamos lá fora. O Brasil tem mulheres de Deus, tem homens de Deus e tem jovens consagrados a Deus, que vão sempre no monte, não estão a ver frio, porque eu quando cheguei naquela altura em Curitiba, havia muito frio, mas todas as sextas-feiras nós íamos no monte orar, tocar a guitarra, a viola, cantar, adorar, até meia-noite voltei para falar, nossa, mas essas coisas eu nunca pensei que no Brasil eu poderia encontrar isso. Então, o Brasil é um país que está no coração de Deus, e vimos os missionários que saem de Brasília, que vão para a África, eles levam uma palavra muito forte, uma palavra mesmo que impactante. Você sente mesmo que não, Deus está me chamando para arrependimento. E é uma bênção quando eu vejo um pregador, um servo de Deus brasileiro pregando lá no meu país, é bênção, é bênção. Eu tenho um grande amigo também, pastor Comando. Ele é de Albazônia. Albazônia está em conflito com os camaradoneses, né? E o pastor Comando não pode ficar lá. Ele está aqui em São Paulo, em Osasco, parece, e nesse momento ele está visitando as igrejas nos Estados Unidos. E o pastor Comando, a realidade dos países que ele esteve, e a sua origem, é bem diferente da Angola. Então a África é um continente que a gente tem que orar muito e eventualmente levantar missionários para a nossa mãe África tão querida. E você, então, aqui no Brasil, aqui em Palma-Sola, qual seria o seu ministério? Aqui no Brasil, aqui em Palma-Sola, eu lá na Angola, eu tinha várias funções. Eu
Eu comecei como evangelista, fiz trabalho de evangelizar, fazer campanhas, e depois recebi a função de liderar a igreja como pastor. Meu reverendo me enviou já em várias cidades para assumir o trabalho como pastor. E eu tive aquela igreja que eu disse lá onde eu fui, numa cidade chamada Mochico. Mochico está na Angola. Então eu fui lá, liderei aquela igreja durante 2 anos e meio. Deus ajudou, fizemos um grande trabalho, abrimos outras igrejas e demos batismos, batizamos a gente. E quando voltei, me mandaram mais para outra província, porque nós chamamos províncias, cidades lá. Sim. A província do Bié. Fui lá também fazer o trabalho como pastor. E lá só fiz, acho que 8 meses. 8 meses. Depois voltei e ajudei várias das nossas igrejas que estavam a começar. Eu fui dar meu apoio para ajudar, porque eu sei que Deus fez coisas grandes na minha vida. Porque saindo do país como Angola, que é nosso meu país, eu nasci no momento da guerra. Sim. E cresci no momento da guerra e eu não morri. É um milagre. Num país que a guerra era de 30 anos. 30 anos, uma guerra civil, uma guerra forte, onde que muitos dos nossos irmãos perderam entes queridos, perderam os pais, perderam a mãe, onde há mais órfãos, onde há mais homens com a perna cortada, pessoas que tinham fazendas de café, porque o nosso povo lá era muito fazendeiro. Então muitos tinham os bens, os bois, os animais, tudo aquilo foi devastado pela guerra. A guerra é uma coisa muito terrível. Eles quando vinham, cortavam luz, cortavam água, o povo ficava sem luz, sem água. Então é terrível. E foi naquela altura que eu nasci. Mas Deus me conhecia e Deus sabia que eu um dia seria seu servo. Eu tinha dito a Deus que Deus, se eu não morrer na guerra, eu vou te servir em toda a minha vida. E Deus fez minha graça. Tudo isso aconteceu no país, muitos problemas, e Deus me guardou, me protegeu. Por isso que eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus porque eu sei que Deus tem feito para mim e o que Deus faz para mim. Estou aqui no Brasil, a minha família toda está na África. Estão lá na Angola, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, todos. Aqui estou sozinho, mas estou bem, porque Deus sempre providencia alguma necessidade, algum milagre para todos que confiam nele. Você canta, Simão? Bom, eu canto do meu jeito. Você quer cantar para a gente? Posso cantar? Eu quero. Quero ouvir você cantar. Mas louvor é africano. Louvor africano, claro. Louvor africano. Eu vou cantar um louvor africano na idioma de Lingala. Lingala é uma língua africana que está perto do meu país. É do país vizinho, mas ela tem uma influência muito no meu país, Angola, porque como o meu país estava em guerra, muitos dos nossos irmãos fugiram para aquele país como refúgio, é como a Argentina. Sim. Então, quando a paz entra, eles todos voltam. Então, trouxeram aquela língua, e aquela língua afetou todos nós que não fomos lá, e criou uma grande influência. E é uma língua bonita, é um idioma bonito. Aí eu posso cantar, depois eu vou traduzir. Tá bom. Yesu kombonayo mukamboli, Yesu yoyo kakama bondeli nangai, Yesu yotombola kamokwei, kombonayo ezalinguya. Quer dizer, estou a cantar aqui, o nome de Jesus, ele está acima de todos os nomes.
Jesus, ele levanta o caído e o nome dele é poderoso. Yesu, Ombonayo Mukangoli. O teu nome é a salvação. O nome de Jesus é a salvação, porque a Bíblia diz que aquele que invocar este nome será salvo. E para além da salvação que ele é, ele levanta o caído. Você que caiu no pecado, você que caiu na doença, você que caiu na desesperança, o nome de Jesus que levanta para um futuro melhor. Amém. E é isso. Então, aqui no Brasil, você acha que vai ficar por aqui muito tempo, porque você já é parte aqui do nosso grupo, né? Esse ar está um pouquinho forte para mim. Sim, para dizer? Depois eu apago, deixa, senão vai ficar quente para você. Sim, aqui no Brasil, como eu disse, eu sou missionário. Eu não estou a fazer trabalho de pastor, porque nós aprendemos o pastor é aquele que tem ovelha. Se você não tem ovelha, então não és pastor, és missionário. Lá na África, tinha igreja, tinha membros, então eu permitia que as pessoas me chamavam de pastor. Mas aqui no Brasil, eu prefiro ser missionário, eu estou fazendo missão. Estou fazendo missão. E como eu estou fazendo missão, eu estou na vontade de Deus. Eu não tenho como decidir ainda o meu tempo, mas quando o meu tempo chegar, se Deus achar melhor que eu tenha que voltar na África, vou voltar. Se Deus achar melhor para mim ir para a Europa, eu vou. Se Deus achar melhor para mim ir para os Estados Unidos, mas anunciando sempre a palavra de Deus. Porque a palavra é a minha paixão. Eu não vivo sem a palavra de Deus. A palavra de Deus é Deus. E eu acredito nesta Bíblia, porque essas palavras funcionam 24 horas por 24 horas. É verdade. Ele não tem repouso. Ele não tem, esse dia, o sistema não tem. A palavra de Deus está acima do sistema. A palavra de Deus está acima de todos os planos que os homens podem ter para nós. A palavra de Deus quebra e a palavra de Deus triunfa. Amém. Quantos anos você tem, Simão? Eu fiz, esse dezembro que passou, fiz 40, graças a Deus. Fiz 40. E esse dezembro eu vou fazer 41. Dezembro agora, que dia? Dia 15. Vamos fazer uma festinha, né? Vai ser bom aqui. Dia 15 de dezembro eu vou fazer 41. Então, Simão, nós temos um trabalho importante a realizar aqui em Palma-Sola, né? A gente tem uma população jovem muito grande e nós temos alguns casos de uso de drogas, temos algumas tentativas de suicídio com depressão. Então, nós temos um trabalho forte aqui na cidade, porque é o Senhor que traz alegria, esperança, a certeza da salvação. A gente deixa de ser vítimas desse mundo para ser embaixadores, representantes do reino dos céus. E é tão bom ver as pessoas serem libertas, se libertarem. Então Deus trouxe você, Simão, para a gente, com certeza, você é muito precioso aqui para nós, com toda essa experiência que você tem em abrir igrejas e em levar o Evangelho para tantas pessoas, tantas nações diferentes. Muito maravilhoso, Simão. Que bom, hein? A sua roupa é tão bonita, né? Sim, esta roupa, nós os africanos, os nossos ancestrais, muitos se vestiam disso. Porque o terno que nós chamamos casaco, a nossa língua, são roupas que veio do Ocidente. A roupa que veio do Ocidente. Então, os nossos antepassados, meus avós, se vestiam muito disso. Isso nós chamamos bubu. Bubu. Essa roupa chama-se bubu. Então, são roupas especiais para eventos como casamento.
para ir na igreja também, porque na igreja também é um lugar especial. Claro. Para ir num convite presidencial, o presidente te convidou os pastores, então, muitos nossos pastores, muitos dos nossos preferem estar assim porque este só se veste na África. Nenhum europeu você vai ver a vestir assim. Claro. Nenhum francês também você vai ver a vestir assim. Então, essa é uma cultura nossa, a nossa identidade. Então, como eu vim para o mundo, eu tinha que estar assim da minha cultura. Porque eu amo a minha cultura. Amém. E aquela outra roupa que você me mostrou, uma roupa toda colorida, eu coloquei a máscara para proteger, senão eu estava tossindo ali. Então, para a gente tomar conta desse nosso irmão. Você me mandou a foto de umas roupas coloridas que tem um nome diferente do Bubu, né? Esse é o Bubu. Então, aquela roupa aí chama-se samacaca. Samacaca, Samacaca é um tecido que só se encontra no meu país, no nosso país, Angola. Aquela roupa, aquele tecido, representa a nossa cultura. É o pano que nós chamamos de pano. Pano de samacaca. Que as nossas mães, os nossos avós usam para, por exemplo, numa festa tradicional. Se você faz pedido como dote, porque nós lá a mulher é dotada, fizemos o dote. E não é como nós vimos aqui no Brasil, né? Os africanos fazem dote para a mulher. A família tem lista das coisas que eles pedem para o homem pagar na família da mulher e ter a mulher. Então, tem várias coisas. Podem te pedir mais de 3 cabeças de boi, podem pedir, às vezes, 12 ou 24 grades, 12 de cervejas, 12 de gasoso, nós chamamos de gasoso refrigerante. Então, há muitas coisas, até o dinheiro, o envelope. Então, a tradição nossa, aquele pano também tem que estar lá, porque o avô vai vestir aquele pano, a mãe também vai usar aquele pano, porque aquele pano lembra que, vai te fazer lembrar que a mulher que você está casado, quando ele era criança, ele ficava muito nas minhas costas, eu levava sempre ele, porque as nossas mães amarram as filhas nas costas com pano. Então, muitos aquele samacaca representa aquilo. Que a tua mulher, quando era criança, ele estragou muitos dos meus panos. Então, como é o dia dele, eu preciso um pano, preciso de um tecido. Então, por isso que nós, quando viemos para cá, nós levamos aquilo para manter a cultura em casa, em todo lugar que estiver. Se você ir no Rio de Janeiro, na nossa embaixada, você vai encontrar aqueles tecidos. Vai encontrar. Então, quer dizer, um tecido especial para nós. Porque todo africano, a África tem 54 países. Então, nesses países, a samacaca só se encontra em Angola. Então, se Deus fazer graça, um dia nós irmos para a África, fazer trabalho, você quando vai voltar, vão te vestir de samacaca. Vão te abençoar com aquela roupa. Porque você chegou no nosso país e vai voltar para a nossa tradição. Mas Deus vai fazer a graça, estamos aqui. A gente vamos ir, porque eu já levei vários pastores também do Brasil para a África, para Angola, fazer trabalho e foi uma bênção. Outros estão aí no Rio de Janeiro, porque eu fiz também muitos trabalhos no Rio de Janeiro, em Caxias, em Nova Iguaçu. Então, são cidades que fiz muito trabalho. Até no Brás de Pina, também já estive lá, fiz muitos trabalhos. Então, para nós, é uma benção aquele pano, aquele tecido. Com o tempo, quando vamos para Angola, você vai gostar. Que bom, né? Eu tenho essa blusa aqui,
o pastor Comando me deu lá da Amazônia, mas ela é diferente, né? Os motivos e os desenhos, mas sempre com cores muito vibrantes, né? Porque vermelho, desculpa, o vermelho, aquelas são as cores também da bandeira. O vermelho e o preto que está lá, e o amarelo. Vermelho representa o sangue do povo que morreu na guerra. O preto representa o luto. E o amarelo representa a riqueza que o país tem. O nosso país é rico em petróleo, em diamante, em ouro. E em mercúrio também. Então são riquezas. Então aquele tecido não é só um tecido qualquer. É um tecido que representa a cultura angolana. Traz essa construção da identidade, né? Então é isso, Simão. Deus abençoe seu ministério aqui no Brasil. Eu sei que você vai ser um instrumento muito grande aqui em Palma Sola, em Francisco Beltrão, que você vai lá pregar na nossa igreja, Abapai, Batista Abapai, né, lá na Campo. E também no Brasil, onde você estiver, eu sou mineira, né, de Belo Horizonte. E Deus também fica fazendo graça comigo, me leva para lá, me leva para cá, me leva aqui, eu estou aqui. Eu moro em Francisco Beltrão, no Paraná, já há 12 anos. Então a gente tem visto muitos milagres, como você disse, muita ação do nosso querido Deus na vida dessas pessoas. Então, gostaria que você desse suas considerações finais, que o nosso tempo já está terminando. E volte sempre, né, Simão? A gente quer te ouvir mais. Muito obrigado, muito obrigado. Eu só gostaria de agradecer a todos os irmãos que estão nos acompanhando, aqueles que me conhecem e aqueles também que não me conhecem. Só estou dando um shalom a vocês. Que Deus guarde, Deus protege-nos. Que Deus continue a guardar o Brasil, ajudando o Brasil, porque o Brasil é um país que está no coração de Deus. Vamos orar ainda, vamos orar bastante para o Brasil, orar também para o presidente do Brasil e sem esquecer também orar para a África. Amém. Vamos orar para a África, porque a África é um país rico, mas a riqueza da África está sendo explorada e levada para ajudar outros povos. Os próprios africanos estão sempre empobrecendo, 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 empobrecendo. E muitos de nós estamos aqui fora dos nossos países pedindo auxílio porque não tem condições para nós poder estar lá. Eu estou aqui no Brasil, estou a comer, tem muita comida, tem tudo, mas tem povo lá que não tem comida para comer, nem água para beber. Então isso aqui às vezes nos dói, né? Me dói como africano, porque Deus tem feito coisas que às vezes você pensa que Deus, outros até, nós quando crescemos pensávamos que Deus não tem amor. Como é que Deus só tem amor para a raça branca e para nós africanos não? Porque crescemos com sofrimentos, mas no fim viemos entender, não é culpa de Deus, a culpa das pessoas que estão a governar o país. Estão a governar o país muito mal. Deus deu a riqueza no país para todos nós viver bem. Mas eles que estão lá estão a usar de uma forma muito negativa e sofrimento quem está a recolher é o povo. Então isso nós vamos entender quando começamos a crescer e começamos a estudar a Bíblia. Eu só queria agradecer, muito obrigado, missionário. E eu estou aqui sempre, né? Em qualquer momento pode contar comigo. Estou sempre aqui, estou ainda aqui em Palma Sola, esperando a vontade de Deus. O que é que Deus tem para mim? Falou, Simão. Deus abençoe e continuamos juntos. Amém. E vocês aí que acompanharam a nossa live, hoje no formato diferente, eu pus a máscara, o ar-condicionado está um pouco frio, mas eu quero te chamar para quinta-feira que vem. Você está conosco de novo aqui no M Selvas, no Instagram, às 20 horas. Nosso entrevistado será o pastor José Freitas, da Igreja Aliança
do aeroporto em São Paulo. Ele tem também uma grande experiência com missões. Então eu deixo para vocês um grande beijo, um grande abraço. Deus abençoe a todos. Um beijão e tchau. Agora eu tenho que ir até aí para desligar o telefone. A Nádia não pode vir. Um beijo para todos. Um beijão. Tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe.